Deus me fez eu me lembrar essa semana do primeiro encontro que eu tive com Ele. O primeiro amor. Sabe? De quando eu descobri, de quando parece que caiu aquela venda, aquela cortina que muitas pessoas têm nos olhos, né? E como foi lindo aquele momento, sabe? E improvável. Eu não sei como é que foi pra ti, eu vou querer agora que tu fale um pouquinho, conte pra mim, para a nossa audiência, mas pra mim eu me lembrei que eu já estava buscando, já estava no caminho, a gente tem que entrar num caminho e seguir até a gente se encontrar com aquilo que pode mudar as nossas vidas, né? Mas eu já tinha entrado nesse caminho, mas não tinha tido um encontro ainda. E quando eu tive um encontro, eu estava no banheiro tomando banho. Bem inusitado, né? Improvável, né? E eu fiquei me questionando, mas por que, Senhor? Sabe? Por que isso? Por que naquele momento não tinha? Eu já estava indo na igreja, por que tu escolheu aquela forma, aquelas circunstâncias para se revelar para mim, né? E aí Deus me falou justamente isso, intimidade, sabe? Para que tu não tivesse reservas de nada, entendeu? E assim, quando aconteceu, foi um momento lindo, um momento maravilhoso, sabe? Eu caí de joelhos assim e eu só chorava. Eu acho que eu passei horas naquele banheiro, eu não queria sair mais de lá, sabe? Foi assim. Na realidade é uma a coisa que presença do Espírito Santo, né? tu nunca mais esquece assim na tua vida, sabe? Mas conta pra gente como é que foi pra ti, assim, que tu te lembre, assim, do teu primeiro encontro, do primeiro amor, de como é que ele se revelou pra ti, de como é que tu descobriu o amor de Deus sobre a tua vida. Na realidade, pra mim não foi assim tão instantâneo, né? Porque eu sempre busquei por algo e eu nunca achei. Mas nem sabia o que estava buscando. Não sabia o que estava buscando, eu só sabia que faltava algo em mim, né? Então, aqui fui buscar em outros lugares, em outras religiões, e comecei a minha peregrinação ali por... É o que muitas vezes o ser humano comete, né? Exato, porque é aquilo, é a sensação de um vazio, e é o que a gente sempre fala, que tem um espaço dentro de nós que só Deus preenche, né? E até tu ter noção que aquele espaço só vai ser preenchido por Deus, tu vai sentir falta de muita coisa, tu vai buscar muita coisa que não é aquilo. Tu até pode encontrar, mas tu não vai preencher. Sabe que muitas vezes eu pensava assim também, Karine, e às vezes um espaço que só Deus preenche, não é que é um espaço, né? É que é o todo, né? Deus preenche o todo da tua vida e do teu ser, né? Então assim, eu comecei a ir buscar, e eu não achava. Eu sentia que nada mudava, parecia que eu estava andando em círculos. Realmente era essa a sensação que eu tinha, que eu estava andando em círculo. Só que eu não tinha nenhum conhecimento, né? De Bíblia, de Jesus, Nunca ninguém tinha oferecido esse caminho pra ti? Não. Né? Aí foi quando tu te converteu muito primeiro que eu. E tu há de te lembrar que a gente debatia, né, sobre a religião, a tua e a minha. Mas assim, que eu me lembro, Karine, tu já ia, né? Tu já buscava antes de mim até, né? Qual é que é a igreja que tu frequenta? É a mesma, é a igreja do Fabrício, lá, a família da fé, né? Há muito tempo atrás eu fui na igreja, eu conheci a igreja num momento de dificuldade que eu estava passando e foi me entregue, olha como é que é a coisa, foi me entregue no centro um panfleto, né? E eu pensei, mal não vai fazer eu ir, né? Fui, mas eu não era dessa religião, fui assistir um culto e tal, mas não me firmei, entende? Aí é que tá, não me firmei, gostava de ir e tal, me afastei. De alguma forma aquilo te ajudou? Momentaneamente, sim. Momentaneamente? Exatamente, mas eu acho que eu não estava pronta ainda. Sim. Aí o que aconteceu? Continuei indo, até que a gente conversava, tu me falava teu ponto de vista, nunca me forçou a nada, sim, né? Mas veja bem, apesar de eu ir em alguns cultos, de eu ir na igreja, eu não era convertida, não tinha entendimento nenhum. Sim, eu não tinha tido um encontro ainda. Não, exatamente. Então, essa diferença a gente tem que ter bem nítida, né? De que quem vai na igreja muitas vezes pode não ser convertido. Mas também a gente tem que fazer a seguinte ressalva, né? Que a gente começou a falar ali. A igreja é o caminho.
Exatamente. Jesus é o caminho, É né? o início. É o início. E tu tem que dar esse primeiro passo em direção a ele e continuar caminhando até tu te encontrar com ele. Aí o que aconteceu? Uma determinada situação, agora eu não me lembro a ordem exata de como aconteceu. Se eu olhei a série da Netflix antes dessa situação acontecer na minha vida ou se foi depois. Mas enfim, quando eu olhei a série Maria Madalena na Netflix e comecei a ler a Bíblia em paralelo com isso, porque daí eu li a Bíblia e via as imagens daquilo que eu estava lendo. Então, pra mim, como eu era leiga, pra mim ficava muito mais claro o que estava escrito na Bíblia vendo a série. Que ajudou a... Exatamente. E ali foi um divisor de águas pra mim. Porque teve uma... Ali que Jesus fala assim, ó. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim. E até, só deixa... Desculpa te interromper, mas a nossa família foi uma família que sempre teve conhecimento do reino espiritual, né? Não necessariamente de Jesus, a gente não tinha tido essa... Mas a gente sabia que existia algo maior, né? Justamente pelas nossas experiências que não foram tão boas, tão agradáveis assim, mas desde o início a gente sempre teve, né? Não, realmente, eu sempre acreditei que... Até foi isso que me fez escolher, entendeu? Um caminho religioso pra seguir, né? Porque eu acreditava... Porque tu tinha convicção de que existia algo maior. Não, e existe, Sim. Né? Com certeza existe, só que hoje a gente tem que fazer essa separação do que é, por quê, sabe? Tu tem que ter o conhecimento. Porque eu, desde muito pequena, não sei por quê, né? Não sei porque eu sempre tive visões, eu escutei, eu vi, sabe? E aquilo me assustava um pouco. Então eu fui, né? Fui conhecer a doutrina espírita, eu fui ler, eu fui saber o que era, né? Comecei a estudar, fazer parte das mesas kardecistas. E aquilo pra mim até então tava fechando com o que acontecia na minha vida. Sim. Tá? Só que uma coisa me chamou a atenção. Se falava muito em Deus. Se falava muito em Deus. Realmente. Então é de Deus. Eles falam de Deus, é de Deus. Sim. Né? Uma pessoa que não tem, né, não conhece o outro lado da moeda, né? Mas ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém falava de Jesus. Sim. Aí tu sente a maldade? Aí tu começa a ver que vai desencaixando, né? Exatamente. Aí, não, mas peraí. Por que não falam de Jesus? Se ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele é o advogado. Entende? Sim. Então, assim, ó, hoje a gente tem que estar com os olhos bem abertos. Pra tudo, né? Pra não ser enganado, né? Exato. Então, em paralelo com essa série, aconteceu uma situação na minha vida, uma das, né, situações muito... E olha que legal, há muitos anos atrás, o quê? Uns 12, 13 anos atrás, eu trabalhei num posto de combustível e eu tinha uma colega cristã, mas aquelas cristãs assim, ó, sabe quando tu conhece uma pessoa e pensa assim, o que essa pessoa tem de diferente? Ela tem um brilho a mais, entendeu? Porque ela tá na prova e tá dando glória a Deus, sabe? E ela era maravilhosa e tudo assim, às vezes eu errava com ela e ela só dizia assim, ó, irmã, fica em paz, fica na tua consciência e eu queria briga, sabe? E daí ela me convidava pra ir na igreja dela, ela ia na igreja da graça, nunca mais vou me esquecer. Como é que é o nome desse irmão? Cláudia, tu tem que trazer ela aqui. Eu vou entrar em contato com ela tem uma história assim pra te contar, assim, ela é incrível. E ela tem uma luz, ela irradia uma luz. É o Espírito Santo, tu vê, Sim. sabe? Bom, mas enfim, e aí ela dizia que eu sou espírita, que igreja? Ela me convidava pra ir pra igreja. Eu sou espírita e peço, pastor, você quer tirar dinheiro? Sim. Né? É ou não é sempre Sim. a primeira desculpa? Vai lá dar dinheiro pra pastor? E ela só dizia, eu sei, Karine, eu já tive no erro também, eu sei como é que é, mas uma hora... Aí nessa determinada situação que aconteceu na minha vida, fui lá abastecer num posto de gasolina, lá na Carlota. Quando eu vi aquela pessoa vindo, eu ficava assim, ó, arrasada. Pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo... Mas tu pode falar, assim, o que aconteceu? Ah, foi Renan, assim, ó.
que eu vou te dizer? Eu sempre fui uma pessoa descontrolada, sabe? Uhum. A minha ira, eu não conseguia controlar a minha ira, entendeu? Aquilo te dominava. Mas eu ficava cega. Uhum. Cega, é vergonhoso dizer isso, sabe? Eu, em qualquer situação, às vezes por coisas tão banais, eu podia até estar com a razão, né? Uhum. Sabe? Mas a forma com que tu... exatamente, fazia eu perder totalmente a razão. Uhum. Né? E depois eu me arrependia e eu sabia que aquilo era consequência, E isso é uma luta tão grande que vai acabando contigo, né? mas eu estava totalmente desgastada. Então, naquela situação, eu já tinha ido para uma parte, assim, que ainda não tinha acontecido comigo. Que era ir ali, a pessoa ali, eu me descontrolei com uma pessoa, parti para vias de fatos e a pessoa foi e fez uma denúncia contra mim com toda a razão. Sim. Entendeu? Mas eu não era crente ainda, só pra avisar. Sim. Pra deixar Não bem... tinha tido não, encontro, ainda não. Não tinha conhecimento. Né? Então, aquilo de todo crente tem um passado negro, é verdade. A maioria, pelo menos no meu caso, sim. Aí, o que aconteceu? Eu sofrendo as consequências de tudo aquilo, além da vergonha, né? E vou ser bem sincera, nem era a questão ali, é porque eu vou ser processada, porque daqui a pouco eu vou sofrer uma consequência penal sobre isso, não era vergonha mesmo. Por que eu não consigo mudar? De ter errado de novo. De novo, entendeu? Assim, ó, tu sabe que esse buraco tá aqui. Uhum. Tu passa 20 vezes por dia ali, tu sempre cai no buraco, mas tu tem que tomar na cara mesmo, né? Sim. Sabe? E eu não conseguia, era muito mais forte que eu, sabe? E vou mais além, eu via... E tu não queria mais... Não, tipo, eu não queria, mas eu não conseguia. Eu não conseguia controlar. Sim. Sabe? E o que aconteceu? Daí, vivendo essa situação, sendo processada, com problemas de dinheiro, com problemas em relacionamento, com problema... uma carga, assim... Vida uma bagunça. Exato. E eu naquele posto abastecendo, né? Já era motorista de aplicativo. Naquele posto abastecendo, me veio aquela pessoa caminhando, assim, em direção ao caixa, assim, eu dentro do carro olhando, eu disse, mas é a Cláudia. Desci do carro, aí eu olhei pra ela, assim, chamei ela, e ela veio e me abraçou, no que ela me abraçou, eu comecei a chorar, assim, sabe? Sim. Aí aquele choro de lavar a alma, daí ela perguntou pra mim o que eu tinha, o que tava acontecendo, eu expliquei. Daí ela disse, só Deus. Aí é só Deus que muda. Não adianta, tu vai ter que pedir, né? Tu vai ter que... Então, paralelo com isso, daí eu comecei realmente... Foi nesse momento que eu procurei a igreja. Uhum. Né? Daí já aquela igreja que eu já tinha ido lá no passado. Voltei pra igreja, né? Uhum. Tomei a decisão de me batizar, né? Nas águas. E ali foi o primeiro amor. Quando eu me batizei, assim, eu pensei... Deu, agora a partir daqui é vida nova. Uhum. E realmente... acontece. Porque esses dias eu tava olhando as fotos de aniversário. Paralelo a isso, aconteceu que a minha menina, ela tinha uma alergia, ela tinha 3 anos. Ela ia fazer 3 anos. E ela tinha uma alergia severa à proteína do leite. Uhum. Eu até dei esse testemunho aqui, contei, acho que foi no programa passado, no retrasado, eu contei essa história. Exatamente. Então ela tinha de 2 para 3 anos. E eu tinha me batizado e eu tava iniciando a minha caminhada, né, na fé. Me batizei e tal. E eu me lembro que uma vez, perto dela completar 3 anos, eu me ajoelhei diante do altar e disse assim, ó, Senhor, a minha filha vai completar 3 anos. Ela nunca comeu um brigadeiro. Mas até então tu não tinha tido nenhuma experiência assim com Deus? Não, com Deus não. Não? Não. Mas já estava indo na igreja, já tinha se batizado, tava no caminho. Não, realmente. Renan, Deus sempre fez parte da minha vida muito antes de eu ser convertida, eu que não via. Sim, não, isso sim, e até, que nem eu te falei, né, quando que Deus fez eu me lembrar, quando eu tive esse momento, essa experiência que eu te falei, do banheiro, do banho que eu estava tomando, Deus me mostrou justamente isso, que em todos os momentos, por mais severos e cruéis que tenham sido... E por mais que a gente merecesse... De minha parte, né, porque Deus é maravilhoso, mas ele me mostrou que ele estava comigo, em todo momento. Mas a gente só não sabia, né? A gente não sabia. Exato. Então ali eu clamei, sabe? Eu me ajoelhei diante daquele altar e dizia... Pela saúde da tua filha. Exatamente. A minha filha vai completar 3 anos. Que antes dela completar os 3 anos, que na festinha de aniversário dela, ela possa desfrutar, comer um brigadeiro. Ela é uma criança, Senhor. Sim. Entendeu?
E ali eu me ajoelhei, assim, rasguei a minha alma, sabe? E eu senti Deus dizendo, confie. E eu chego a me arrepiar, porque é incrível quando tu sente, assim, ó, que Deus tá te ouvindo e tá... Sim, que é o que a gente leu ali, né? E quando ela completou 3 anos, um pouco antes dela completar 3 anos, a gente repetiu os exames com a gastro. Ela disse, tá liberada, mãe. Como se fosse assim, alguém foi e tirou com a mão. Eu fiz uma festa linda de 3 anos. Uma festa linda em comemoração a isso. Aí tu vai olhar minhas fotos, tu pode abrir meu Instagram, meu Facebook e olhar as fotos daquele momento da minha vida. E olha para aquela carinha. Olha para aquela carinha daquele tempo. Que aquele momento ela estava vivendo aquele primeiro amor. Sim. É diferente, É né? diferente. Entendeu? A pele é diferente, o cabelo, é tudo diferente. A pessoa tá cheia do Espírito Santo. Sim. Entende? Então é sobre isso. O difícil é permanecer. Porque a partir daí, eu tenho... Perseverar, que nem tu falou, né? Perseverar, exatamente. E é isso que eu me cobro. Deus já fez tanto por mim, já fez pelos meus filhos, por todos, Renan. Todos os meus filhos têm uma história pra contar, né? Uma história pra contar, que foi Deus, sabe? Então, assim, ó, por mim. Mas coisas nítidas, assim, ó, que se não fosse a mão de Deus... eu acabei de te contar esse tempo, né? O que aconteceu com a vizinha do lado, né? Sim. Me diz se tem cabimento uma coisa dessa. Então, assim, ó, é aquele momento que Deus disse, eu tô aqui. Por que tu te preocupa? Por que tu te aflige? Né? Então, assim, ó, eu me cobro muito isso, que eu não consigo perseverar, sabe? É como tu mesmo diz, eu devia estar de saia, cabelão comprido, entendeu? Mas é muito mais, vai muito mais além, sabe? Sim. Porque o que acontece? Eu queria ter intimidade. Sim. Entendeu? Eu queria poder retribuir um pouco, nunca, nem isso aqui, né? Mas um pouquinho, como uma filha que agrada ao seu pai. Assim Sim. eu queria ser, eu não queria envergonhar Jesus. Sim. E é isso que eu muitas vezes fiz. E é isso que eu tô tomando o maior cuidado pra não fazer agora. Sim. Sabe? Ele já fez tanto por mim. Eu amo tanto ele. Por quê? A gente tem que ter essa consciência, a gente não pode envergonhar o nome dele, né? Porque é um amor tão grande, né? Só que assim, ó... que muitas vezes nos constrange, né? Exatamente. Só que assim, ó, Renan, uma coisa é quando eu não tinha conhecimento. Exato. Tá? Aí eu pecava, eu fazia errado por ignorância. Agora eu tenho. A medida ela é diferente, né? Exatamente. E outra, eu já fui muitas vezes cobrada pelo próprio Espírito Santo. Sim. Entendeu? Ah, e daí tu vai querer entrar num debate aqui, ó, mas... Já aconteceu isso contigo? De tu começar a orar e dizer assim, ó, não, mas eu só fiz isso por causa que me fizeram isso. Uhum. Entendeu? Uhum. E daí vem Deus, vem o Espírito Santo, vem Jesus, eu não sei, pá, porque tu sempre perde. Sim, não, é exatamente isso. Eu até, assim, não vou me lembrar, mas eu sei que eu já tentei fazer isso e eu aprendi que não tem como a gente se justificar diante de Deus, né? Não tem. Tu falou do episódio do banheiro, eu me lembro uma vez que eu estava, não foi há muito tempo atrás, não. Eu estava grávida do João e eu estava passando por um momento muito delicado. E eu entrei no chuveiro, assim, me sentei e fiquei argumentando com Deus. Por que eu não merecia estar passando por isso? Desabafando, né? Porque daí já nem era uma oração, era uma conversa, Sim. sabe? E daí eu dizia assim, isso é injusto. E daí, no caso, eu pensava pra mim assim, eu tô falando com Jesus, né? Sim. E como se Jesus estivesse ali na minha frente e eu dizendo, isso é injusto o que estão fazendo comigo. E Jesus pra mim assim, eu sei o que fizeram comigo também é. Eu fui traída. Eu dizia, sabe? Eu também. Eu também. E tudo que eu falava, entendeu? Tudo que eu falava, Jesus dizia, eu disse, tá bom então. Não tem como comparar minha dor com a tua dor. Como se fosse assim, tipo, tá, o que tu tá passando eu passei muito mais. Exatamente. Até o momento que eu peguei, me levantei e disse, tá. Não, perdi. Tu sofreu mais. Sim. Tá, mas eu sou mais fraca, então me ajuda aí. Isso. Me dá uma força, me dá uma mão. Mas é muito legal essa intimidade, sabe? Sim. Mas que nem tu tava falando ali, e a gente iniciou falando de intimidade. Como é que um filho ele tem intimidade com o pai? Quando ele se submete a um relacionamento de obediência e de presença mesmo, né? Não tem como tu ter intimidade se tu tá longe, correto? Correto, mas por amor, né? Por amor, exato. Tá? Porque uma coisa que a gente tem que separar, tá? É
o Velho Testamento do Antigo Testamento. Ontem, quando eu estava meditando a palavra, eu estava pensando justamente isso. Sim. Como é que aquele povo lá do Antigo Testamento, por que eles não tinham amor, eles tinham medo do castigo, da ira de Deus, né? É ou não é verdade? Mas por quê? Porque assim como uma criança, se eu vou pegar agora... Só vamos fazer um parênteses dentro disso que tu tá falando, né? Tinham medo. A grande maioria tinha medo, mas os que eram justificados pela fé, como Abraão, Moisés, que desfrutavam justamente disso, dessa intimidade, dessa palavra. Não era, não é só a lei, né, que acabou sendo pedra de tropeço para o povo de Israel, mas, por que eu obedeço? Assim como um filho, entendeu? Como um pai, por que eu obedeço meu pai? Porque eu amo meu pai. Porque eu não quero envergonhar o meu pai. Deveria ser assim, né? Deveria, mas aí a gente tem que colocar a questão da maturidade, tá? Se eu vou comparar a Isadora com o Kleber, tá? A Isadora tem 6 anos. Hoje tu tem 3 filhos, né? Exatamente, a Isadora tem 6 anos. O Kleber... A Isadora é do meio. Isso, o Kleber vai fazer 14. Então, o que acontece? A Isadora, se eu disser pra ela assim, não faz, filha, não faz isso porque tu me ama, ela não vai ter maturidade pra entender isso. Agora, se eu disser pra ela assim, não faz, filha, que senão eu vou tirar teu celular, ela não vai fazer porque ela tá com medo da punição. E é isso que eu acho que é muito próximo que aquele povo lá de antigamente vivia. Salvo esses que tu falaste. Mas assim, que seja por medo então, né? E eu acho que foi por isso a palavra de Deus deu a palavra pro povo de Israel para conduzir o povo em segurança, porque os nossos erros eles trazem consequências, né? Sim. Então eu penso assim, né? E é complicado da gente analisar, mas ainda que as pessoas não conheçam de fato, né, esse primeiro amor, Deus pensou, eu vou ter que dar alguma coisa para eles se agarrarem que ajude, né, na caminhada. Assim como a gente vai castigar ou punir um filho, vai doer mais na gente do que nele, mas é pro bem dele. Exato. Quando tu diz não, tem um porquê de dizer não, né? Exatamente. Vai doer mais em mim do que em ti, sabe? Mas isso vai te levar em segurança. Sim. Né? Agora o Kleber não. O Kleber já tem uma maturidade. Exato. Só pra gente concluir, fazer um intervalinho, tomar uma água. A Isadora, então, foi essa experiência que tu teve, né? Era uma doença incurável, não tinha tratamento, não tinha remédio, né? A alergia à proteína do leite, ela é diferente da lactose. Ela é genética, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas é uma alergia que tu não pode comer nada. Então, assim, é muito triste, porque até um suco Tang tem proteína de leite. E Jesus operou o milagre e hoje ela tá curada, pode comer qualquer coisa. E come. Pois é, agora a gente vai ter que dar uma... Eu vou ter que ver ali pra gente dar uma certa mediada ali nessas coisas. Glória, que benção. E tá, esse foi o caso da Isadora. Só um adendo. E dentro do prazo que eu pedi, olha como Deus é maravilhoso. Sim. Eu queria que ela pudesse comer Eu sei que a gente não deve fazer isso, né? Mas ali, a minha oração foi tão sincera. Sim. Sabe? Que eu não posso pegar e dizer pra Deus assim, não, eu quero isso e quero em determinado prazo. A gente não pode impor nada pra Deus. Não, né? Exatamente. Mas foi tão sincera, foi de todo o meu coração que eu dizia, ela vai completar 3 anos, que na festa dela ela possa comer um brigadeiro. Que Deus operou isso no prazo, na festa dela ela pôde comer o brigadeiro dela, sabe? E com o Kleber, que é o maior, como é que foi, Kleber? Mas daí o Kleber eu não tinha conhecimento nenhum. O Kleber eu tava ali, que nem eu te falei. O Kleber é o mais velho, né? O Kleber eu tava... Que idade tá o Kleber agora? Vai fazer 14 em novembro. Ô, idadezinha boa, a pré-adolescência. Mas o Kleber eu não tinha conhecimento nenhum. E não tinha... Ai, que fase da minha vida, hein? Credo, Deus que me perdoe. Eu tenho, assim, se eu vou... A minha linha do tempo, assim, é que nem a linha da vida, sabe mesmo? Porque... Então eu não tinha conhecimento nenhum, eu tava... eu era espírita na época, né? Então eu tinha muitas vivências espirituais, né? E outra coisa que eu achava engraçado é que tudo pode, tudo é uma questão assim, nada... É sem limite, não tem restrição. Exatamente, entende? E um relacionamento sem limite é um relacionamento doente, né?
uma relação doentia, né? Então, assim, ó, às vezes eu ia procurar justamente porque eu sentia que eu estava errada, mas eu ia e era passado a mão na minha cabeça, assim, ó, tipo, não, mas tu tá em fase de evolução e tal. Eu pensei, não é bem assim, sabe? E eu queria... E aí a pessoa só andando pra trás, só fazendo coisa errada, né? Tipo, mas e daí como é que foi, tipo, essa experiência que tu e o Kleber, né? Disse que cada filho teu tem... O Kleber foi assim, ó. O Kleber, quando ele era bem pequenininho também, eu nunca mais vou me esquecer. Na virada ali do ano novo, não me lembro o ano agora, mas ele devia ter uns 3, 4, no máximo 5. Uns 4, 5 anos ele tinha. E na virada ali do ano novo, o Kleber começou a passar muito mal, dizer que estava com dor de barriga, que estava com ânsia de vômito, que... Eu acho que eu até tenho uma foto, né, dele segurando um cachorrinho antes dele... Exatamente. E daí naquela questão de comilança de final do ano, eu peguei e dei um buscopan pro guri e disse, né, deve ser uma coisa que tu comeu e tal. Nessa madrugada do dia 31 de janeiro pro dia 1º, ele acordou muito mal mesmo, com febre, vomitando. Eu corri pro SEMAI com ele e lá pediram exames, né? Fui pro hospital fazer exames, só que isso tudo demorou, sabe? Quando ele já começou a ter dificuldade de caminhar, né? Voltei pra casa até os exames ficarem prontos. Quando os exames ficaram prontos, que eu fui levar lá no SEMAI de novo, a médica olhou pra mim e disse assim, ó, tu tá de carro aí, mãe? Eu disse, tô. Ela disse, não, porque senão ia chamar uma ambulância agora, né? Porque os exames dele aqui deu muito alterado, a gente vai ter que internar. Eu disse, meu Deus, ambulância? Daí eu já tinha, né, uma noção. Que idade que ele tinha na época? 4, 5 no 4, máximo. 5 anos. E fui pro hospital, cheguei lá, já chamaram um cirurgião. Quando chegou e se apresentou pra mim, assim, isso no dia 1º de janeiro. Chegou e se apresentou pra mim. Disse, eu sou cirurgião pediátrico. Eu, cirurgião? Como assim? Então o filho tá com um quadro de apendicite, né? E ela já tá supurada, eles chamam, né? E já contaminou toda a parede do intestino, então o caso dele é gravíssimo. Mas, fala isso com o pai, com a mãe, só quem é pai, só quem é mãe pode entender o sentimento, sabe, que te dá nessa hora. Aí eu disse, tá, e agora? Não, a gente vai colocar ele no antibiótico, porque eu não tenho condições de abrir a parede abdominal dele agora. A gente vai deixar ele no antibiótico 24 horas para amanhã de manhã cedo. Quando eu abrir o antibiótico já está reagido, né? Exato. E aí a gente vai fazer a cirurgia, a gente vai ter que lavar intestino, a gente vai ter que, né? Pensa, Renan, 24 horas então naquela agonia, sabe? 24 horas naquela agonia. Então, eu passei a noite, era dia 1º, logo depois do meio-dia, e ele ia fazer a cirurgia no dia 2, às 7 horas da manhã. Eu passei a noite, só que eu não quis arredar o pé de lá, sabe? Eu fiquei lá com ele. Aí, nessa noite, e nessa época, como eu falei, eu não tinha entendimento nenhum. Eu era espírita, eu vi, e eu tava sozinha no quarto. Imagina, dia 1º, né? No quarto do hospital. Quarto do hospital, mas um quarto do SUS, tinha umas 4, 5 camas ali, uns 4, 5 leitos, mas só estava eu e ele naquele quarto. E não sei se por causa da época, que ninguém fica doente no dia 1º, né? Mas, sim, enfim. Aí eu sozinha naquele quarto, ele ali com um antibiótico na veia. E quando eu escutei uma risada, e eu olhei assim pro lado, assim, ó, eu vi um senhor, eu juro por Deus, eu vi um senhor de terno com um chapéu assim na cabeça, e ele dava risada. E dizia pra mim, tu sabe por que tu tá passando por isso, né? E ria, aquilo era prazeroso pra ele, sabe? Tipo, ver o meu, né? O que hoje a gente acredita que seja um demônio, assim, no caso. Muito provável, Renan, porque um quem espírito maligno. Claro, com certeza, se não um demônio, um servo dele. Sim. Né? Porque ele tinha prazer em rir ali, sabe? E tua situação, no caso. Na minha situação, exatamente. Então, eu peguei e...
ali, né, fechei os olhos e pedi para aquilo sair, porque eu sempre tive visões, sabe, Renan? Eu sempre vi, né? Mas até então, eu só via, né? Nunca tinha tido um contato assim, ó, tão de rir, sabe? De falar. E eu fechei os olhos e comecei a pedir pra não ver, pra não, sabe? E quando eu abri os olhos, assim, eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei naquela... e orei, né? E dizia pra Deus, Deus... Mesmo sem saber, muitas vezes, nem pra que tava... Eu só dizia assim, ó, Deus, eu sou uma miserável. Eu sou um lixo, sabe? As coisas que eu fiz até aqui... Porque daí eu já puxei tudo, sabe? Todo o meu portfólio, assim, ó. Eu fiz isso... Esses momentos fazem a gente se lembrar, né? Exatamente. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E se isso tá acontecendo é porque eu fiz isso, eu mereço, Senhor. Eu mereço, eu entendi. Entendeu? Agora, é meu filho. Ele não tem nada a ver com as coisas que eu fiz. Né? Eu não tô pedindo por mim, Senhor. Porque o que eu senti naquele momento? Que eu não era digna de pedir nada. Entendeu? Eu não era digna de pedir nada pra ele. Mas se eu pedisse pelo meu filho, que não tinha culpa de nada, né? E descansei, Renan. Sabe? Sentiu paz, né? Senti paz. Né? Não sei se eu tava muito cansada, o que aconteceu, e eu dormi. Eu me acordei com as enfermeiras me chamando, né? Que iam levar ele pro bloco. Ah, Renan, aquele momento foi realmente difícil, porque, assim, ó, quando a gente diz... Tu achou em algum momento que tu ia perder ele, assim? Aí é que tá, sabe, Renan? Porque, assim, ó, por mais que Deus chegue e te encha o teu coração de certeza, ó, eu tô contigo, eu escutei a tua oração, entendeu? Ainda assim... A nossa fé, ela é debilitada em muitas vezes, né? Entendeu? Então, aquele momento, aquelas 3 horas que ele passou no bloco, pra mim, assim, foram as 3 piores horas da minha... Só que assim, ó, logo que a enfermeira saiu do bloco e disse que tinha terminado a cirurgia, que tinha corrido tudo bem, que ele já estava na sala de recuperação, naquele momento eu me ajoelhei, eu agradeci. Mas aí eu te pergunto assim, ó, isso foi uma das primeiras coisas que Deus fez por mim. Assim que eu tenho entendimento, né? Claro que fez muitas coisas lá atrás, mas eu digo assim, ó, o primeiro grande milagre e que eu entendi, ó, Deus, foi a tua graça, foi a tua misericórdia, eu não era digna de nada, entendeu? Só que mesmo assim... Foi o primeiro contato, a primeira experiência, assim. Por que desde aquele tempo eu já não tive uma vida diferente? Entendeu? Por que eu já não tive retidão ali pelo simples fato de ser grata? Porque ali eu já tinha conhecido a Deus, né? Daquele momento em diante... Poderia, né? Poderia. Porque tu tinha, né? Tu já tinha tido uma experiência maravilhosa e que fosse por gratidão, ainda que tu não, né? Exatamente. Mas não, é aquela questão do altos e baixos. E eu sempre senti isso, assim, ó, que parece que Deus queria me levar pra esse caminho, sabe? E muitas vezes eu ia pra... Ele até permitia que eu fosse pra determinadas situações pra ser assim, ó, vem pra mim, que é só comigo, entendeu? Que a gente vai endireitar essas veredas aí, sabe? Mas a minha ignorância, eu demorei demais. Rebeldia muitas vezes, né? Pedro! Sim. Legítimo Pedro, né? Sim. Então, assim, ó, hoje conhecendo... Agora não me culpo mais, porque se quem andou com ele, né? Sim. Foi assim, imagina eu. Mas mesmo assim, hoje eu cuido. Sim. Sabe? Perfeito ninguém é. O meu pecado pode ser diferente do teu pecado. Sim. Né? Mas só a questão de tu... Mas a gente não pode se apoiar nisso também. Não, né? Com certeza não. Entende? Mas assim, ó, só a questão de assim, ó, Deus é bom pra mim, eu sou muito grata, eu não quero envergonhar Exato. ele. Vigia! A gente que já teve uma experiência com Deus, com Jesus, a gente tem que ter a consciência disso, né? Deus é santo, né? Santo, 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 que é o que os anjos cantam no céu, né? E é necessário que a gente seja santo também. Aí, que nem tu falou, a gente desfruta de níveis de santidade, né? Através da ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai desfrutando de cada vez mais santidade na nossa vida. E Deus é santo e a gente precisa buscar isso na nossa vida também, né? E muitas vezes é isso que faz a diferença, né? Num relacionamento, de tu continuar, de tu perseverar em meio às lutas, né? Mas e aí tu teve essa experiência, foram 2 milagres, né?
o da Isadora, o do Kleber e por último agora, só pra gente ir para um intervalinho, o do menor, o Joãozinho, né? O João é um caso à parte, né? Porque aí é que tá, né, Renan? Não chegou ainda. Eu sinto Deus dizendo assim pra mim, não chegou tudo que eu fiz na tua vida, entendeu? Quando é que tu vai mudar? Quando é que tu vai, sabe? Foi pouco? Foi pouco? Ah, vamos lá então, né? Vou te mostrar mais um pouco do que eu posso fazer. Porque assim, ó, contando ninguém acredita. O Joãozinho teve complicação na gravidez, né? O João, na realidade, ele foi num momento mais, né, importuno, vamos dizer Sim. assim, que poderia ter acontecido, né? Sim. O João, eu descobri que eu tava grávida e eu tava vivendo ali um momento difícil ali no meu casamento, né? A gente optou por se separar e eu não sabia que eu estava grávida, Sim. né? Então, quando a gente já estava separado, aí, acho que uns um mês e meio, talvez, não sei, um tempo depois que a gente já estava separado, eu descobri que eu estava grávida. Meu Deus do céu, que Senhor, entende? Porque muitas vezes a gente não entende, né? Sim. Motorista de aplicativo, O autônomo, que eu vou fazer da minha vida? grávida, separada, com 2 filhos, eu disse, não, o senhor tá de brincadeira comigo, né? Mas veja... Coisa que se fosse culpa dele, né? Exatamente, né? Como se... É porque a primeira coisa que a gente, né? Responsabilizar a Deus. Né? Exatamente. Não é minha culpa, é de Deus. Como Sim. é que o senhor permitiu? Sim. Mas, tá, vamos lá. Aí, então, comecei, né? Passei aquele período de aceitação, vamos dizer assim, né? E comecei a fazer meu pré-natal. Comecei a fazer meu pré-natal e ali logo nos primeiros exames ali veio um resultado positivo para toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença que ela é originária das fezes do gato, né? Uma contaminação de alimento pelas fezes do gato. Mas grávida não pode ter porque ela causa cegueira, surdez, problemas neurológicos no bebê. E ali tu já te apavorou, né? De novo. Mas aí é que tá, Renan, eu já era imune à toxoplasmose. Toxoplasmose se pega uma vez só. E quando na gravidez do Kleber eu já era imune. Eu já tinha tido toxoplasmose. Entendeu? Antes de tu ter o teu primeiro filho. Exatamente, então eu já era imune, é que nem catapora, tu pegou uma vez, tu não pega mais. Sim. Entendeu? Então como que tava? Como é que eu tava com uma doença que só se pega uma vez? Né? E se eu já era imune lá naquela gravidez? Tá, beleza. Ah, pode ser um erro de laboratório, vamos fazer de novo. Sim. E o coração a mil, né? Fiz de novo, adivinha? Positivo de novo. Meu chapéu, daí o meu obstetra disse, não, vou te mandar para uma infectologista urgente, né? Porque é um caso muito grave. Fui pra tal da infectologista. A infectologista disse pra mim que isso é um caso raríssimo, que só acontece 1 em 1 milhão de reativação do vírus. Imagina, eu era 1 em 1 milhão. Ai, eu nunca mais vou me esquecer. Daí ela falou, né, olha, tu vai ter que... Só que nesse momento, Renan, eu já estava ali com uns 3, 4 meses de gravidez, eu já tinha aceitado, eu já amava aquela criança, entendeu? Já tinha passado aquela fase da negação, sabe? Do susto de descobrir que eu estava grávida naquele momento. Então, quando ela me disse ali... Tu já queria muito aquela criança. Exatamente, sabe? Eu já sentia que Deus tinha me mandado aquela criança que de alguma forma eu precisava daquela criança, entendeu? Que, então, bom, mas enfim, quando ela me disse, ela foi uma médica muito humana, assim, né? Ela me explicou todo o tratamento. Ela disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou ter que conversar com o teu obstetra, porque assim, ó, os riscos de fazer o tratamento e de não fazer é 50-50, entendeu? Como o tratamento pra gestante, pra não contaminar o bebê, Sim. é com remédios fortíssimos, eu não sei quanto tempo tu vai aguentar tomar. Entendeu? E outra que ele causa um risco de aborto espontâneo, sim. Sem contar que nós vamos ter que fazer exames periódicos. Que exames eram esses? Ela me explicou tudo. Nós vamos ter que tirar da tua barriga o líquido da placenta, com uma agulha desse tamanho, né? Pra gente ver se não passou pela placenta o vírus. Isso até eu ganhar o bebê. Sim. Então ela já me explicou tudo que eu teria que, né? E daí eu já comecei a chorar, eu expliquei minha situação pra ela.
E ela disse, não, mas fica calma, eu vou conversar com teu obstetra, a gente vai ver, né, o que pode acontecer, mas a gente vai, alguma providência a gente vai ter que tomar. Só que assim, eles estavam assim, ó, um empurrando pro outro, ninguém, porque tinha risco dos dois lados, né? Então, quem vai assumir esse risco? Né? Se era ela, se era o obstetra, então eles tinham que conversar. E ele não estava na cidade, ele estava num congresso naquela semana. Então, o que ela disse assim, ó, pra mim, ó, Karine, eu não vou te dar o remédio pra te tomar agora, antes do teu obstetra vir. Porque como ele causa um risco de aborto, vai que tu tenha um sangramento, alguma coisa assim, teu obstetra não tá na cidade. Eu vou esperar ele voltar. Enquanto isso, faz o seguinte, ó, pega e faz, daí ela queria ver a porcentagem do vírus. Faz esses exames aqui, ó, só pra ganhar tempo naquela semana que o obstetra não tava, entendeu? Faz esses exames aqui e me traz daí antes de tu. Ah, Renan, me tiraram o chão debaixo dos pés, sabe? Sozinha. E sozinha não, Deus estava comigo. Sim. Hoje eu consigo ver que eu não estava sozinha. Mas naquele momento eu me senti sozinha. Eu fui descendo aquele elevador e isso eu não sentia. Sabe? Eu saí de lá assim, meu Deus do céu, como é que eu vou passar por tudo isso? O que eu vou fazer? E nisso eu já não estava mais trabalhando porque eu não tinha... Eu não tinha mais... condição, estrutura física, mental, emocional. Exatamente. E daí eu saí de lá assim, ó. Ah, adivinha pra onde eu fui? Pra igreja. Mas tu tá me entendendo que eu só ia quando a coisa tava feia? Entende? Fui pra igreja. Conversei com o pastor, chorei, contei tudo. Até então nunca mais tinha ido, né? Contei tudo. Ele disse, não, vamos fazer um propósito de oração. Vamos fazer um propósito de oração essa semana. Eu vou botar a igreja a orar, eu vou orar, não sei o que, não sei o que lá, né? Tu pode ter certeza que, né, de madrugada tu vai estar nas minhas orações. E eu orando também, orando e chorando, era só o que eu fazia. E nesse momento a mãe já ia em todas as igrejas pedir oração também, não? Sim, a mãe também, né? Porque eu me lembro que a gente orava também. A mãe já botava... Pelo Joãozinho. Exatamente. Aí... Onde é que tinha uma roda de oração? Mas olha, a mãe tava atacando as pessoas na rua. Ô, tu é crente? Tu quer orar pelo meu neto? Aí tá. E fiz o tal do exame sem muita, né? Na minha cabeça eu só tava esperando aquela semana, né? Mas fiz o exame que ela me pediu. Ela tava esperando o pior já, uma confirmação. Sim, eu já tinha feito 2, né, Renato? Eu já tinha feito. Aí é que tá, eu já tinha feito 2 exames. Entendeu? Aquela, mas pode ser um erro de laboratório. Já tinha. Eu fiz de novo o exame em outro laboratório. Pra confirmar. E quando veio o exame, adivinha? Do nada, curada, Renan. Do nada não existia mais o vírus no meu organismo. Então, assim, ó... E aí os médicos não souberam explicar de novo o que tinha acontecido. Levei pra ela de novo. Daí ela, eu nunca mais vou me esquecer. Ela levantou da mesa dela assim, me deu um abraço e disse assim, ó. Mas, tu acredita em Deus? Daí eu disse, olha, se não fosse... Ai de mim se não fosse Deus na minha vida. Sim. Ela disse, porque não tem explicação isso aqui. E eu vou te confessar, eu tava muito preocupada contigo. E me deu um abraço assim, ó. Mas tá tudo tranquilo, a gente só vai monitorar daqui pra frente, não precisa fazer nada. Então, assim, mais uma vez, Deus foi lá, tirou com a mão, sim. Sabe? E é bem isso que agora que tu acabou de dizer, e eu vejo assim também, aí de ti se não fosse Deus na tua vida, né? Porque é lindo, né? Só quem conhece sabe, tu tem 3 filhos lindos, né? 3 filhos maravilhosos, que tu podia ter perdido, né? E mesmo assim Deus foi bom, Deus foi misericordioso e operou esses milagres na tua vida para honra e para glória do nome dele mesmo, né? Exatamente, desde as coisas pequenininhas, Renan, sabe? Agora a última, antes de começar a voltar ao trabalho ali, que eu recém tinha feito a cesariana, tava ali, vivendo só com auxílio maternidade, né? Então assim, ó, mas eu quero salientar aqui que nada me faltou. Sim. Tá? Por mais difícil que fosse a situação, nada me faltou. E Deus já tinha me dito isso, Renan, no meu coração. Nada vai te faltar. Sim. Mas por que eu me preocupo, então? Se Deus te fala, né? Falta fé muitas vezes, né? Exato. Então, assim, ó, tava um determinado momento ali, né? Eu acho que uns 5 dias após eu ter ganho alta. Aí, não andeis ansioso.
Mas eu já tava preocupada com as faturas que eu vim. Uhum. De água, de luz, de... Ai, como é que vai ser? Eu não tô trabalhando, e agora? Sim. Né? Eu vou ter que voltar a trabalhar, vou tirar os pontos e vou começar a trabalhar. Olha só, Sim. né? E quando eu escuto uma batida na minha porta. Né? E eu ali, e agora? A minha vizinha, a Melanie, a mãe do Miguel. Ai, Carolina, eu tava lá em casa. E eu senti no meu coração que eu tinha que vir aqui te perguntar se tu não tava precisando de nada. Queria ver se eu podia pagar uma conta de água, de luz pra ti. Sim. Que eu tinha que te ajudar. Eu disse, Senhor. Entende? Que bênção, né? Não, né? Tem coisa que, a gente, que não se explica, né? Mas sejamos bem realistas, né? Eu tô num propósito, num processo de evolução. Sim, todos nós, né? Todos nós estamos, né? O pastor Hamilton fala muito isso, fala muito pra gente. Renan, tu já é convertido? E às vezes a gente fala, né? Eu já sou convertido. Não, te converte todos os dias. É necessário te converter todos os dias. É um processo de conversão até tu se tornar cada vez mais parecido com aquele que te chamou, que te salvou, que te curou, que opera todos esses milagres e maravilhas na tua vida, amém? Vamos fazer um intervalinho, tomar uma água, a gente acabou se estendendo um pouquinho e depois a gente volta retorna para a palavra, amém? Amém.